Pois é, Babi, olha só, o bate-papo de agora eu tenho certeza que é do interesse de muita gente que está em casa aí, sobre a aposentadoria. A gente fica preocupado, né? O que é que vai ser da minha aposentadoria? O que é que eu preciso fazer para que eu consiga me aposentar? E para isso hoje a gente está recebendo aqui no nosso programa o advogado Emerson Luz, que vai falar tudo sobre a aposentadoria para a gente, sobre as novas regras. Seja bem-vindo, Emerson. Muito obrigado, Bruno. Primeiro eu queria agradecer aí pelo convite, né, no programa. E para falar de previdência, a gente precisa primeiro explicar para as pessoas entender o valor, né, a importância de estar contribuindo ali todos os meses. Eu costumo fazer um comparativo muito grande com o seguro de veículo. Muitas vezes a gente tem ali um veículo, a gente faz o pagamento desse seguro todo mês e parece que a gente não está tendo um retorno. Até o momento que a gente acontece aí uma colisão, um acidente, a gente acaba tendo que acionar a seguradora. A previdência, ela basicamente funciona da mesma forma. Então a pessoa ela vem contribuindo ali mensalmente, é uma forma dela investir, e quando ela fica doente ou depois que ela alcança uma determinada idade, ela vem a se aposentar para poder receber o seu valor todo mês ali e ficar bem tranquilo, né? Ó, antes de mais nada, deixa eu dar um recadinho pro pessoal que tá em casa. Você que tá assistindo o nosso programa e que tem alguma dúvida sobre a aposentadoria, liga aqui pra gente pra tirar sua dúvida. Ó, o telefone é 2959-2121 ou 2281-8181. Liga aqui pra conversar com o doutor e tirar todas essas dúvidas. Desculpa, pode continuar, doutor. Maravilha, Bruno. Nós tivemos uma reforma, né, da Previdência recentemente. Na verdade, foi em 2019, né? Já fazem 4 anos. E aí vem surgindo muitas dúvidas aí para as pessoas, né, em relação a isso. Antes a gente tinha 2 modalidades de aposentadoria, sempre diferenciado para homens e para as mulheres. Então o homem ele aposentava com 65 anos de idade com 15 anos de contribuição. A mulher ela aposentava com 60 anos de idade e 15 anos de contribuição também. Houve uma alteração aí com a reforma e hoje a mulher ela está aposentando com 62 anos. Então ela está precisando de um pouco mais de idade, né, para poder preencher os critérios. E a gente também tem aí as aposentadorias, que são aposentadorias por tempo de serviço. Antes a mulher ela aposentava, indiferente da idade, com 30 anos de trabalho. Então as mulheres começavam bem cedo, já com o registro em carteira. Indiferente da idade, com 30 anos de contribuição, elas já se aposentam. Hoje é diferente. Hoje a mulher ela precisa ter pelo menos 30 anos de contribuição, mas é exigida uma idade mínima, né, que é uma idade de 57 anos. Para os homens, mudava no sentido de ele precisava de pelo menos 35 anos de contribuição para poder aposentar. E hoje também é exigida uma idade mínima para ele. Né, ele tem que ter pelo menos 61 anos para conseguir aposentar por tempo de serviço. Então a idade é menor, mas consequentemente o tempo de contribuição ele é bem maior. E quem contribuiu pouco ou nada, é possível se aposentar de alguma forma? Sim, Bruno. Não seria necessariamente uma aposentadoria, né? Mas é um benefício que ele é pago pelo INSS. Então a pessoa lá recebe um salário mínimo todo mês, desde que nós temos hoje 2 modalidades. Seria um idoso, que é aquele que tem mais de 65 anos de idade, muitas vezes não conseguiu se aposentar porque ele sempre trabalhou de maneira autônoma, não se preocupou em realizar aí o pagamento da Previdência Social. E aí com 65 anos, se ele não tiver nenhuma renda, ele consegue receber um benefício que é de um salário mínimo por mês. Tá. Não é uma aposentadoria, mas é uma garantia aí para ele, né? Entendi. Ó, só para o pessoal que está em casa entender, você que por acaso tem acima de 65 anos e nunca trabalhou registrado ou não trabalhou o tempo suficiente ali de ter contribuído para conseguir se aposentar, então a partir dos 65 anos, você que nunca contribuiu, quando a gente fala contribuir, é pagar os impostos. Exato, né? Bruno. Você que nunca pagou nenhum imposto, ainda assim tem direito, a partir dos 65 anos, um salário mínimo, é isso? Isso, correto. E aí, como é que essa pessoa faz essa busca por esse direito? O que ela precisa fazer? Tá. Hoje, nós temos o CRAS, né, que são unidades de atendimento para a população de baixa renda. Então, essa pessoa ela vai até o CRAS, ela faz um cadastro, que é chamado de cadastro único, e esse cadastro ela vai prestar algumas informações para que o INSS possa analisar se ela é considerada uma família de baixa renda. Então o que eles fazem? Eles analisam a renda de todos que moram na mesma casa e verificam se essa família pode ser considerada uma família de baixa renda.
E o que é que pode impedir, por exemplo, esse direito? Na prática, salário, quando o marido, vou pegar um exemplo do idoso, né, de uma mulher. Se o marido dela recebe um valor muito alto de aposentadoria e às vezes moram somente os dois, não consegue receber o benefício. Se o marido recebe, por exemplo, só um salário mínimo, nessas situações o INSS costuma conceder o benefício. E para quem é solteira, por exemplo, vive ou de repente mora com os filhos, o salário dos filhos conta nesse sentido ou não? Contam sim, só não vai contar quando são filhos que são divorciados. Então a lei prevê essa exclusão da renda dos filhos. Agora, quando são filhos solteiros que moram com a mãe, a renda deles acaba incluindo também nessa análise. Entendi. Perfeito. Agora, doutor, e nessas profissões que oferecem algum tipo de risco, né? Tem a mesma regra para todas as profissões ou tem algo diferente? Tem uma contagem diferenciada, Bruno. Então vamos supor, aquela pessoa que trabalha numa empresa e ela tem ali um contato com um certo grau de risco, né, de algo nocivo à saúde. Vamos se dizer de uma pessoa que trabalha em contato com ruído, né, um ruído muito alto. A contagem dela é diferenciada. Então vamos supor, se ela trabalhou 10 anos numa empresa, nesses 10 anos o INSS ele utiliza um fator de 1,4 para homens e de 1,2 para mulheres. Então, por exemplo, um homem que trabalhou durante 10 anos numa empresa, numa atividade de risco, na verdade o INSS vai considerar como 14 anos e não 10. Seria uma forma de um incentivo, né, da pessoa conseguir aposentar um pouco antes para ela exercer ali uma atividade de risco. Entendi. E aí, porventura, as pessoas que precisam ser aposentadas por invalidez, a gente ouvia falar bastante sobre isso. Isso ainda existe? Como funciona? Existe, mas hoje é bem pouco provável. E eu vou te dizer um motivo. Antes, a pessoa ela tinha uma doença que incapacitava ela para o trabalho, uma doença ali que exigia um tratamento, algo que fosse mais permanente, mais duradouro. E ela conseguia aposentar por invalidez. Hoje o INSS ele tem um programa de reabilitação. Então, quando a pessoa ela não consegue trabalhar por um motivo de doença, o INSS tenta realizar um tratamento com essa pessoa para poder fazer com que ela exerça uma outra profissão diferente daquela que ela exercia, mas de maneira que não prejudique a saúde. Perfeito, entendi. Olha, parece que a gente está com a Leonora, tá falando lá de Guarulhos, tá na linha aqui com a gente. Vamos falar com ela. Alô? Alô? Oi, Leonora, tudo bem? Diante que tá ruim, tá bem, porque eu tô mal aqui desde dezembro. Eu tomei uma injeção aqui, tem 73 anos. Tomei uma injeção em dezembro, em 14 de dezembro, e aplicar a injeção no nervo ciático. Eu não ando mais, nem no banheiro, eu dou afastada, eu dou que me carrega. Entendeu? Estou muito triste, porque eu não sei o que eu faço na minha vida. Eu queria achar um meio, eu vou aqui no médico, o médico fala assim pra mim, passar no ortopedista, passar no neurologista, e não é nada disso, eu tenho que passar no nervo direto, porque para cirurgia eu tô muita dor, eu não durmo de noite, meu marido não dorme, meu marido dorme na sala, na sofá, eu não subo a minha escada, porque minha casa é sobradinho, tá difícil a minha vida, não sei lá o que eu faço na minha vida. Nossa, sinto muito, Leonora. Olha, é difícil mesmo, né? Mas tem alguma coisa que a gente consiga te ajudar aqui? Qual é a sua dúvida em relação à aposentadoria? Então, por que o salário mínimo não aumenta mais, ajudar tanta gente, o 13º, tudo, que é em dezembro. Agora o salário mínimo aumenta somente em janeiro, a gente já ganha pouco. E por que não é mais e mais? Deve trabalhador, todo ano aumenta o mês de maio. Olha, eu não sei se eu consegui entender a sua pergunta, porque tá um pouquinho... Dá para abaixar um pouquinho o volume? Você pergunta de novo, por favor, Leonora, que eu acho que tá um pouquinho alto o volume aqui pra gente e não deu para entender direito. É assim, por que o salário mínimo aumenta só em janeiro e não aumenta em maio do trabalhador mais não? Porque o salário mínimo ajudava o aumento em dezembro pra gente. Entendi. Agora, a gente, além de receber em meio do ano, em dezembro não tem nada. E o salário mínimo só aumenta em janeiro? Por quê? Entendi. Então, o questionamento da senhora é sobre o aumento do salário mínimo, que antes era em dezembro e agora mudou, é isso? Não, antes era em maio o aumento.
Perfeito. O doutor vai contar aqui pra gente o porquê dessa mudança, enfim, todas as informações aí. Tá ok, Bruno. Leonora, primeiramente, boa tarde e vou te explicar por que houve essa alteração. O que acontece? O governo federal, ele precisa fazer um fechamento do plano orçamentário, então ele vai realizar uma análise de qual foi o custo, né, do plano do governo do ano anterior, para ele poder chegar numa conclusão e ver qual que seria o reajuste que seria feito no salário mínimo. Como isso é uma conta complexa, então acaba demorando um pouco mais. Então antes isso era realizado entre janeiro e fevereiro, então pelo menos no começo do ano existe uma expectativa, mas de fato o reajuste, até mesmo pelo fechamento aí da folha da Previdência, ela começa a acontecer somente no mês de maio mesmo. É no mês de maio, não é? No mês de maio que a gente recebia? Antigamente era dia 1º de maio. E o trabalhador não faz o salário da gente. Então, agora parece, antes era em dezembro, agora é no mês de maio, certo? Isso, claro. Agora é dezembro, aí só recebe em janeiro. Não entendi, o que foi? Agora o aumento só no fim do ano e só recebe em janeiro. Então, agora é em maio, agora o ajuste é em maio, ó. O ano que vem tá chegando aí, vai chegar esse reajuste aí pra senhora, mas é isso mesmo, parece que antes era em dezembro, como o doutor aqui falou pra gente, essa é uma conta complexa que precisa ser calculada aí e às vezes precisa de um tempinho a mais. E agora é pro mês do trabalhador, então, mês de maio. Quanto a seu aumento, meu filho? Estou curioso de saber e aumento. Não entendi. E o aumento do salário mínimo vai vir quando? Vai vir quanto? Quanto será o reajuste, é isso? Aí vai, eu não sei, o que é que depende para esse reajuste, doutor? É que nesse caso, Bruno, como a gente ainda está terminando, né, o último semestre do ano, o governo federal ainda não chegou, Leonora, ainda numa conclusão para poder criar uma estimativa. Então, estima-se que entre janeiro e fevereiro que a gente vai poder ter um cálculo mais aproximado, assim. Estou gastando tanto remédio, que só Deus na casa, que na prefeitura, no governo, não tem remédio. Olha, Leonora, mas se eu pudesse tirar uma dica, vê o que você consegue de remédio, de repente, no SUS, passa com o médico, porque às vezes o próprio hospital público, né, oferece alguns medicamentos que aí a senhora não precisa comprar. E como ele falou, de fato, esse reajuste a gente só vai ficar sabendo lá para janeiro e fevereiro, para acontecer em maio. Então é importante a senhora se programar aí, mas de qualquer forma, obrigado pela sua ligação, viu? Obrigado, tchau. Sucesso e melhoras para você. Um beijo. Fique com Deus. Bom serviço, tá? Obrigado. Amém. Obrigado, um beijo. Tchau. Tchau. Essa é uma dúvida comum das pessoas sobre o reajuste do salário mínimo nesse sentido? Bastante, porque principalmente no ano passado, né, acabou tendo 2 alterações no mesmo ano em relação ao valor do salário mínimo. Foi um reajuste pequeno, né, mas acabou acontecendo num intervalo bem pequeno. Então as pessoas, elas costumam já querer saber qual que é o valor, né, do próximo ano, já para poder se preparar ali dentro de casa. Agora, doutor, as famílias que porventura têm alguma criança ou tem alguém que possui alguma deficiência em casa, tem algum benefício do INSS nesse sentido? Tem sim. O que acontece? Não seria uma aposentadoria, né? Seria um benefício assistencial, que seria aquele mesmo que eu falei no início, para idosos, mas ele é pago para crianças que possuem deficiência. O que acontece na prática, Bruno? Muitas vezes as mães, elas acabam tendo que largar o emprego para poder cuidar da criança, já que aquela criança tem uma necessidade especial. Então, como uma forma de proteger aquela família, então o governo federal ele também paga o valor de um salário mínimo por mês. Atualmente, isso costuma acontecer bastante em famílias que possuem crianças com autismo, que é uma deficiência no qual a mãe acaba tendo que ficar em tempo integral ali, né, para poder ajudar o filho. Então, o governo federal, através do INSS, ele consegue ajudar essa família dessa forma. Então, ele paga para essa criança, no caso para a mãe ou o pai, né, que é o representante legal, o valor de um salário mínimo todo mês. Perfeito. Olha, parece que a gente tem mais uma amiga nossa aí na ligação que tem dúvida pra gente. Vamos ver. Alô? Alô? Com quem eu falo? Antônia, boa tarde. Oi, Antônia, boa tarde, tudo bem? Você está falando de São Miguel, é isso? Isso. Perfeito, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Qual é a sua dúvida? A minha dúvida é sobre a aposentadoria. Tá. Eu queria perguntar para o doutor
porque tipo, eu fiquei viúva, né? Mas só que a aposentadoria do meu ex não era sobre o INSS, acho que era um LOA. Aí eu queria saber se ele tem direito, se não tem direito, entendeu? Perfeito. Você entendeu a Entendi, pergunta? sim. Antônia, muito boa tarde. Eu vou estar te explicando o motivo, né, da senhora não conseguir a pensão por morte. O que acontece? O valor que o seu marido recebia não era uma aposentadoria, né? Era esse benefício que a gente estava falando agora, que é o benefício do BPC Loas. E aí, quando a pessoa vinha a falecer, como não era uma aposentadoria e essa pessoa, no caso do seu marido, ele pode ter contribuído pouco ou nunca ter contribuído, acontece que não gera um direito aos dependentes de receber uma pensão por morte, né? Então, no caso, a senhora não teria direito pelo fato de que era o benefício do LOAS. Se ele fosse aposentado, a senhora receberia uma pensão por morte, sim. Mas aí, nessa situação, não seria possível por conta do tipo de benefício que ele recebia. Assim, tipo assim, eu queria saber, né? Eu ia até o CRAS, mas como o senhor está resolvendo, falando algo, né, sobre benefícios, aí eu liguei para saber. Tipo, também, assim, por exemplo, se você tem tipo diabetes, pressão alta, essas coisas, você não recebe benefícios, né? Qual que é a idade da senhora, dona Antônia? Eu tenho 57. 57. Pode ser que, dependendo das doenças que a senhora possui, se a senhora conseguir um relatório médico bem detalhado, a senhora consiga se enquadrar como deficiente, para poder receber esse mesmo benefício do seu marido, que aí seria o valor de um salário mínimo todo mês. Ah, tá. Era essa a minha dúvida. Maravilha, Aí, dona no Antônia. caso, tem que ir no CRAS, né? Isso, a senhora pode estar indo até o CRAS, né, que eles vão realizar o cadastro da senhora, mas seria sempre bom procurar um advogado, né, especialista. Por mais que a senhora possa ir através do CRAS dar entrada nesse benefício, mas seria bom um advogado para analisar a sua documentação, para ver qual que seria a melhor forma da senhora poder receber. Ah, tá. Tá respondida a sua dúvida, Antônia? Ah, está. Muito obrigado, viu? Deus Imagina, abençoe o boa tarde. doutor, Amém. programa. Amém. Ele Sucesso aí pra sempre você. melhor, vai estar sempre melhor. Eba, obrigado, Olha, meu que eu amor. já tô falando quarta vez nesse programa. Ei, que legal. É isso aí. Continua participando que a gente conta com a sua companhia, hein? Um beijo pra você. Isso. Um beijão pra vocês. Ficam com Deus. Beijo, tchau. Obrigada, doutor. Imagina, eu que Obrigada. agradeço aí pela oportunidade. Olha, doutor, eu vou falar que as ligações estão bombando aqui, viu? A gente Que já tá bom. com outra pessoa na linha, Fátima, que tá falando lá de Suzano. Alô? Alô? Tudo bem, Fátima? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que a gente pode te ajudar? Então, eu queria saber do doutor que o meu marido, ele está com glaucoma, Tá. ele está com uma visão, ele já perdeu totalmente. A outra visão, ele está só com 40%. Ele contribuiu, mas já tem muito tempo que ele contribuiu. Eu acho que ele tem mais ou menos uns 30 anos de contribuição. E no ano passado nós começamos a pagar, só que nós não tivemos condições de continuar pagando. E agora ele não enxerga mais nada, ele está com problema mesmo, está com glaucoma profundo e ele não consegue enxergar mais nada. O que é a minha dúvida, que eu queria saber do doutor, se ele tem condições de se aposentar, de ter uma aposentadoria por causa dessa doença. Tá. Nesse caso, Fátima, boa tarde. Teria que analisar quando ocorreu de fato a última contribuição dele, né, para ver se ele ainda tem aí a qualidade de segurado. Então, se ele teve uma última contribuição recente, tem sim essa possibilidade de vocês estarem requerendo aí uma aposentadoria por invalidez, até porque, como hoje ele não tem a visão de um olho, a gente tem até uma lei específica que fala que a visão monocular ela é considerada como deficiência. Numa situação de, vamos supor que a senhora fala para mim, já faz muito tempo que ele contribuiu pela última vez. Eu pensaria nessa possibilidade aí desse benefício assistencial do LOAS, Sim. já que ele não tem o tempo mínimo aí de contribuição para aposentar. E aí talvez com essa renda
né, para vocês todo mês, ajudaria aí a estar voltando a retomada aí do pagamento do INSS dele. Agora, eu vi o senhor... Deixa eu perguntar para o senhor. Eu vi o senhor falando aí que para ele entrar no LOA, é LOA que chama, né? Isso. Ele tem... as pessoas da casa têm que ganhar menos do que um salário mínimo. É possível mesmo assim? Porque eu sou aposentada. Eu ganho 2 salários mínimos. Ele teria condições de receber ou não? Perguntar para a senhora quantas pessoas que moram na mesma casa? Na minha casa moram 4 pessoas. Incluindo o seu marido? Sim. Tá. Nesse caso, como a senhora recebe 2 salários mínimos, se a gente fizer o cálculo aí e dividir pela quantidade de pessoas, ainda assim o INSS não vai considerar como uma família de baixa renda. Então, por essa situação, o seu marido já não receberia o benefício do BPC Loas. Mas aí, no caso, eu podia dar uma entrada numa aposentadoria, o senhor acha que é melhor? Isso. Teria que ser uma aposentadoria por invalidez, por conta dessas doenças, né, que ele possui. Sim. Então tá bom, doutor. Obrigada. Imagina, que isso. Amém. Obrigado, Fátima. Bruno. Imagina. Eu assisto você direto, viu, Bruno? Obrigado, meu amor. Espero que a gente tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Amém. Obrigado. Um beijo. Tchau, tchau. Outro. Tchau. Olha, é muito comum, eu acho, é uma dúvida de muita gente sobre a aposentadoria, até da ligação passada que a gente falou, de repente do marido, que o marido recebia, de ficar pros filhos, pros dependentes. Em que condição isso não acontece? Somente quando a pessoa que vem a falecer, ela recebe esse benefício do LOAS. Né? Como é um benefício assistencial que o INSS paga somente para poder estar ajudando aquela pessoa, então ela não gera esse direito aí dessa pensão. Nem para os filhos menores de 21 anos e nem para a esposa ou para o marido, né? Tá. Então é NOAS o nome desse... LOAS. LOAS. Isso. E como é que as pessoas procuram? Precisa de um advogado para dar entrada nesse benefício? Como é que funciona? É o que eu falo, não é necessário um advogado, mas como tem alguns critérios que a gente tem que fazer uma análise bem mais aprofundada, então é sempre bom a pessoa ter um advogado ali, alguém que é especialista na área, para estar buscando esse direito. Por quê? Às vezes a pessoa ela tem direito a um benefício melhor do que o LOAS, porque o LOAS ele é só de um salário mínimo, e a pessoa busca aquilo naquele momento, às vezes porque ela leu um artigo na internet, ou porque algum vizinho acabou comentando alguma coisa sobre aquilo. Então é sempre bom ela consultar um advogado antes, né, para que ela tenha um benefício ali melhor para atendê-la, e para que, às vezes, dando a entrada sozinha, ela não crie toda aquela expectativa de que logo ela vai estar recebendo, e às vezes pela ausência de um documento que o advogado poderia ter analisado, a pessoa acaba tendo aí o benefício pedido negado. Perfeito. Isso para o LOAS. E para aposentadoria, é necessário um advogado? Também é muito importante. Por quê? Em muitas situações, a pessoa ela dá entrada nesse benefício pelos canais do INSS e ela não sabe se o valor que ela está recebendo está correto. Né? Então existem leis que possuem brechas para poder fazer com que essa pessoa receba aí um valor muito maior. Então, às vezes ela dá entrada, ela está recebendo ali, por exemplo, R$ 1.500 por mês de aposentadoria, quando na verdade a vida inteira ela contribuiu com 3, 4 mil e teria direito a um valor muito maior. Como é algo bem técnico, então talvez ela não consiga observar isso quando o benefício ele é concedido. Se ela faz através de um advogado, o advogado muitas vezes já até apresenta o cálculo ali para o INSS saber como que vai ser o parâmetro que vai ser utilizado. Perfeito. Agora, doutor, uma dúvida minha até aqui. A gente que é jovem, né? A gente se preocupa com a aposentadoria, claro, mas hoje em dia muito se fala sobre o próprio investimento, né? Você investe, em, sei lá, comprando... Tem uns nomes específicos aí que eles usam que vai rendendo dinheiro ali para você. E quando a gente fala disso, o que é mais válido? A gente, de repente, investir uma grana que vai nos trazer um retorno maior no futuro ou na própria aposentadoria? Ó, mesmo eu sendo advogado previdenciário, para nós que somos mais jovens, e como sempre acaba tendo algumas alterações aí na Previdência, eu aconselharia, por exemplo, investir numa previdência privada. Eu acredito que o retorno financeiro daquele valor que você está investindo, ele é muito maior lá na frente. Entendi. Então a previdência hoje seria mais para aquelas pessoas que começaram a trabalhar lá atrás, que já tem um tempo bom. Agora para nós eu acho que seria mais uma previdência privada mesmo.
Perfeito. Olha, agora no caso das pessoas que estão em casa aí, que por algum motivo não conseguiram atingir o mínimo aí de contribuição. O pouco que elas conseguiram contribuir é válido para algo a partir dos 65 anos? Aí, por exemplo, o que você falou, se você tiver 65 anos e não tiver contribuído, você consegue ali um salário mínimo. O pouco que essas pessoas contribuíram ajuda em algo no sentido de elas conseguirem a aposentadoria ou não? Acaba não sendo, Bruno, infelizmente. Há pessoas que, por exemplo, elas têm 65 anos de idade, às vezes elas estão bem próximas ali de completar os 15 anos de contribuição, ela tem 10, 11 anos, então falta pouco. Mas aí, às vezes, por condições financeiras, motivos de saúde, essa pessoa ela não pode mais continuar contribuindo. Então ela dá entrada nesse benefício do LOAS. Aqueles valores que ela contribuiu lá atrás, mesmo se foi 1 ou 2 anos, ou outra pessoa contribuiu 10, 11, isso acaba não influenciando. Então, E aí esse dinheiro de contribuição acaba sendo perdido. Não tem retorno, E o benefício que ela poderia ter é esse só, LOAS. Sim, isso, nessas situações sim. Perfeito. Agora, a pessoa, por exemplo, a gente falou sobre o marido, né, que porventura faleceu, deixou... O que é que impede dessa família ficar com essa aposentadoria de alguém que pode ter falecido em casa? Tem algum impedimento nesse sentido? Não. Sempre que, quando a gente fala que costuma acontecer na maioria das vezes, é de o marido ou a esposa receber. Se o marido era aposentado, ou a esposa, ou trabalhava até mesmo registrado, automaticamente com a própria certidão de casamento ali, o INSS já presume que aquela pessoa era dependente. A mesma situação para os filhos que são menores de 21 anos. Então, se aquele que faleceu, ele contribuía para o INSS no momento do óbito, ou ele recebia algum benefício no caso de uma aposentadoria, é algo que basicamente é um direito adquirido mesmo da pessoa, de receber uma pensão por morte. E tem algum período específico, assim, ó, é durante tantos anos ou é pro resto da vida? Como funciona? No caso dos filhos, né, eles recebem até os 21 anos de idade. Isso no caso de uma família que o pai faleceu, recebia aposentadoria do trabalho, tal, dos anos de contribuição para os filhos. Isso, até correto. os 21 anos. Exatamente. E para a esposa, por exemplo? Para a esposa, quando é um casamento que já ocorreu há mais de 2 anos da data do óbito, a esposa vai receber o benefício para o resto da vida, é um benefício vitalício. Entendi, perfeito. Olha, esse assunto aposentadoria, eu acho que está mais presente na vida de quem trabalha ali com carteira assinada, né, Sim. tal. Agora, para as pessoas que trabalham PJ, né, que hoje muitas empresas estão aderindo, inclusive, a esse tipo de contratação, porque eu acho que elas deixam de pagar um monte de taxa, acaba saindo até menos custoso para essas empresas. Para as pessoas que são PJ, o que elas precisam ir atrás do que exatamente para que, de fato, a contribuição delas esteja em ordem? Vai depender muito da modalidade da empresa, Bruno. Então, por exemplo, se nós pegamos hoje uma pessoa que ela tem uma empresa de pequeno porte, que é o que nós chamamos de MEI, que é o microempreendedor individual, para ela manter essa empresa aberta, ela tem um custo, hoje em 2023, de R$ 72,00 por mês. Essa taxa é uma taxa única, então desse valor de R$ 72,00, uma parte já vai para a Previdência. Então, automaticamente, ela já está contribuindo mês a mês. Em situações de empresas de médio e grande porte, ela precisa de um contador e o contador vai fazer uma contribuição ali muitas vezes com base no faturamento da empresa, que é o que a gente chama de prolabore. Então é sempre importante quem é autônomo, quem tem empresa e presta serviço, ela ter esse controle, para ela saber que ela está trabalhando, está exercendo uma atividade remunerada, mesmo que seja própria, né, para si, através da pessoa jurídica, mas ela sabe que todos os meses ela está contribuindo uma parte para no futuro ela ter um retorno. Perfeito. Então, gente, ó, você que é PJ é importante contribuir, hein? Agora a gente tá com outra pessoa na linha, Marlene, que tá falando lá de Osasco. Alô? Alô? Oi, Marlene, tudo bem com você? Tudo bem, graças a Deus. Que bom, Marlene. Como é que a gente pode te ajudar? Não, é que eu estou assistindo o canal 36 e eu vi o senhor falando de aposentadoria. Sim. E eu me aposentei do LOAS, né, quando eu tinha 65 anos. E eu recebi 6 anos. Depois de 6 anos, aí foi tirado, foi cortado. E eu contribuí com 7 anos, né, na carteira. E aí a sua dúvida é saber por que foi cortado, então, o seu benefício. Isso. Perfeito.
Boa tarde. O que eu gostaria de saber para poder te dar uma resposta? Quando houve o bloqueio, o corte desse benefício, o INSS chegou a te enviar alguma carta, alguma notificação falando a respeito? Como? Não, eu liguei ligava sempre pro 35, né? Sim. E aí a moça falou que estava em análise. Aí eu cansei, não liguei mais. E faz quanto tempo isso? Eu fui com 65, fui até 71, e eu tô com 74, tem 3 anos. Perfeito. Costuma acontecer o corte desse benefício, doutor? O benefício ele é cortado muitas vezes quando a pessoa deixa de preencher esse critério de renda. Durante esse período, a senhora chegou a trabalhar com registro, em carteira? Eu cheguei a trabalhar? Isso. Não, eu não trabalho fora. E a senhora deixou de preencher, então, o formulário aí com os pré-requisitos para receber o benefício? Não, eu fui no INSS, fiz tudo direitinho, né? E recebi o primeiro pagamento e fui recebendo todo mês. Depois fui lá que estava suspenso. Aí eu perguntei para o banco, falou que não sabia, que é o mercantil, não sabia. E eu liguei para o 35, também estava em análise. Aí eu ainda perguntei, a minha filha ligou, falou assim se podia pôr advogado. Ele falou, mesmo se colocasse advogado, depois eu tinha que devolver tudo. Eu falei, por quê? Aí eu deixei pra lá, doutor, sabe? Entendi. Tem algo que ela consiga fazer nesse sentido para ela conseguir recuperar o benefício? Nesse caso, Bruno, teria que fazer uma análise mais aprofundada, assim, para saber o que fato aconteceu. Olha, talvez seja interessante você ir atrás de um advogado, né, para conseguir com clareza descobrir o que é que aconteceu no seu caso aí, viu? Eles mesmos falaram no 35, se eu fosse no advogado, se eu recebesse o que está atrasado, aí depois eu tinha que devolver. Eu falei, mas por quê? Olha, eu acho que isso é uma dúvida, não sei se o doutor vai conseguir responder aqui pra gente, que é meio suspeito, porque não tem por que devolver, né? Talvez você, eu não sei aqui falando, eu sou leigo no assunto, mas não sei se ela consegue recuperar o que já passou, mas de repente começar a receber a partir de agora de novo, né, doutor? O que costuma acontecer? E eu sou viúva, né? Que tem 11 meses que meu marido morreu, agora eu tô recebendo a pensão dele. Então isso tem a ver, mas agora eu estou recebendo faz um ano que eu estou recebendo a pensão do meu marido, né? Tem a ver isso aí? Isso tem relevância. Por quê, Bruno? É importante a gente deixar claro que não pode acumular os dois benefícios. Então, como o benefício do LOAS é para a pessoa que não possui renda, se no meio do caminho, quando ela estiver recebendo, ela aposentar ou ela vem receber a pensão por morte, que é no caso da senhora, então a senhora não conseguiria acumular o benefício do LOAS e a pensão por morte do seu marido. Então, acredito que até foi um desses o motivo para a senhora hoje não estar recebendo mais esse benefício. Tem 10 meses que meu marido morreu. E o benefício já foi cortado? 3 anos. Sim. Nessas situações aí a gente teria que fazer uma análise mais aprofundada mesmo para saber. Então, aí eu pedi para a moça se eu não podia marcar um horário comigo lá no INSS, né? Mas estava na pandemia, ela falou que não sei o quê. Eu falei, então ficou lá, sabe? Olha, eu vou te dar uma sugestão, viu? Daqui a pouquinho o doutor vai passar os contatos dele. No final aqui da pauta com ele, você faz contato com ele para ele te ajudar a recuperar esse seu benefício, hein? Perfeito. Então, vai ser antes das 15 para 5 que eu vou ter que sair, doutor. Mas, ó, não tem problema, ele vai passar agora o telefone dele. Passa aí, doutor, fica à vontade. Minha filha marca aí, Catarina. Consegue anotar? Pode passar. Vamos lá, DDD é 11. DDD 11. O número é 9. 7167. 44 44. 45. 45? Isso. Como é o nome dele? Emerson. Dr. Emerson. Correto. Tá bom. Tá bom, certo, vou aguardar seu contato, é o senhor mesmo, né? Ele Isso, mesmo. isso. Ah, tá. Dr. Emerson Luz. Maravilha, vou aguardar seu contato aí que eu vou conseguir te ajudar, se Deus quiser. Tem luz no nome. Tem luz, então. Posso ligar para o senhor amanhã? Pode sim, vou aguardar seu contato.
Tá bom, Deus abençoe, viu? Amém. a Obrigado, todos meu nós. amor. Boa Fica com tarde. Deus aí. Sucesso. Tchau, tchau. Fala pro moço aí, esse apresentador, pra dar um abração no Renato, porque eu adoro o Renato. Pode deixar que o abraço vai ser dado. Fica Tá tranquila. bom. Deus, Um Deus abençoe, viu? Amém. Um Amém. beijo. Fica com Deus. Amém. Tchau, tchau. Ó, tem outra pessoa já na linha. Lucinei, é isso? Boa tarde. Isso. Boa tarde. É Lucimeire? Isso, Lucimeire. Tudo bem, Lucimeire? Melhor agora, falando com você pela primeira vez. Ah. Confesso que eu tô tremenda, fico emocionada, mas... Muito Tá tudo obrigado. certo. Obrigado pelo carinho. Você tá falando de onde? Em muitas artes. Em Budas Artes. Perfeito. Como é que a gente consegue te ajudar, Lucimeire? Olha, é que eu vivo com o meu marido há 35 anos, mas não sou casada, Tá. né? E hoje eu me encontro com 57 anos de idade. Eu trabalhei em 2014 só 9 meses, né? E ele faz a declaração do imposto de renda todo ano, e ele se declara. Aí eu queria saber se tem algum impedimento de eu chegar aos 57 anos, que, como ele falou, que tem que contribuir, né? A minha dúvida é, eu não estou contribuindo, mas ele faz a declaração todo ano do imposto de renda. Aí eu tenho o direito de me aposentar aos 57 anos? Olha, você tá então. A sua dúvida é sobre a aposentadoria do seu marido, da pessoa que você mora junto, mas vocês não são casados, é isso? Isso. Ele te enrolou por 35 anos, mulher? Tá me enrolando ainda. Que palhaçada, viu? Mas E- tudo no tempo do Senhor Jesus, eu creio que em breve nós casaremos, em nome de Jesus. Não, tudo no tempo de Deus, não. Às vezes é no nosso tempo, viu, filha? 35 anos, ó, já era pra ter acontecido isso aí. E agora você quer Mas eu saber... sabia que no meu tempo não é não. Ó, aí agora então a sua dúvida é sobre a aposentadoria, se você tem algum direito sobre a contribuição dele, certo? Isso. Perfeito. Vamos lá, doutor. Só para eu poder entender, a sua dúvida é que a senhora teria direito a algum benefício caso ele viesse a falecer no futuro? Isso. Tá. Como vocês não são casados, mas já tem 35 anos que estão juntos, hoje vocês têm uma união estável, né? E vocês conseguem fazer prova disso através da declaração de imposto de renda. Então, como na declaração de imposto de renda do seu marido, ele te coloca como dependente, se um dia ele vier a falecer, já é uma prova que a senhora tem em mãos de que a senhora era dependente dele. Então, acaba aí abrindo uma possibilidade da senhora receber, sim, uma pensão por morte. Sim. É porque ele já se aposentou, né? Ele é aposentado, agora com o tempo do serviço. Maravilha. Então ele já tá recebendo o benefício. A sua dúvida é se esse dinheiro vai pingar aí a hora que Deus o livre ele partir, é isso? É, mas eu espero que tão cedo não. Eu quero ele muito tempo do meu lado. Não, se Deus quiser, mas às vezes a gente precisa cuidar também, né, do nosso Sim. futuro. Mas é isso, ó, de repente você consegue provar, então, essa união estável, né, doutor? Exatamente. Vocês têm filhos em comum? Oi? Hoje vocês têm filhos em comum? Tenho. Eu tenho 4 filhos e 6 netos também. Ah, então maravilha, maravilha. Hoje a senhora tem em mãos aí muitas provas, né, para poder provar essa união estável de vocês. Isso. Então quando ele vier a faltar, a senhora tem o direito, sim. 33 e o meu caçula tem 27. Ah, perfeito. Ah, então tem muitas provas aí para conseguir provar para o INSS aí o dia que ele vier a falecer. Uhum. Perfeito, Lucimeira. A gente consegue te ajudar com mais alguma informação? Então, aí trata pela atenção e é como eu estou te falando, assim, se eu estou com 50 anos. O senhor falou agora há pouco que a mulher se aposenta aos 57. Eu conseguiria, se eu tivesse 57 anos, me aposentar? Nesse caso, com a senhora alcançando a idade de 57, a senhora teria que ter pelo menos 30 anos de contribuição para conseguir a aposentadoria. Uhum. Aí seria legal voltar a contribuir, né? Para ter esse tempo quando a senhora completar a idade. Entendi. Respondido? Respondido. Muito obrigada pela atenção. Imagina, obrigado que você isso. pela Boa participação. Um beijo, boa tarde, fica com Deus. Igualmente. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.
Olha, doutor, a gente sabe que o pessoal de casa tem muitas dúvidas e eu quero te agradecer pela sua presença, por ter Imagina. esclarecido aqui dúvida de muita gente, as nossas aqui também. Passa os seus contatos para as pessoas que tiverem interesse em te procurar. A gente falou aqui, gente, que às vezes é importante ter um profissional cuidando disso, porque tem um direito ou outro que a gente nem tem conhecimento, que a gente tem direito e que às vezes é só um profissional que vai te ajudar. Então, passa os seus contatos, as redes sociais, como é que essas pessoas te encontram? Perfeito. Eu vou deixar meu telefone, que também é o WhatsApp. Ele é o 97167-4445. O DDD é o 11. E tem meu Instagram também, que é dr.emersonluz. E lá eu posto muitos conteúdos informativos, sempre vou falando aí sobre as novidades do INSS. Então pedi pra galera me seguir aí, que toda semana tem um conteúdo de valor aí. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez, viu, doutor? Imagina, eu Sucesso. que agradeço, Bruno. Espero que as pessoas pela te procurem aí oportunidade. e contrate o seu serviço, porque às vezes é o que a gente falou aqui. A gente que é leigo no assunto, a gente não sabe exatamente o que é que precisa e é só um advogado que pode ajudar a gente nesse sentido. Agora, a gente vai para um rápido intervalo. É o tempo de pegar um cafezinho e voltar para frente da televisão, no sofá, que a gente já volta. Fica aí, não sai daí não.